2019. Você tem uma noção do número de mulheres assediadas no Brasil, na Austrália, no mundo? Um belo dia o meu telefone toca às 3 horas da manhã e era minha filha chorando. Minha filha nunca me liga às 3 horas da manhã porque eu fuso pra ela, sabe que de dia lá pra ela, pra mim aqui é de madrugada. Ligou de madrugada é problema na certa. Pino, Sandra, e a menina chorava, aquilo foi me dando desespero, eu já pulei da cama, já acordei meu marido, já fiquei louca, a cabeça começou a explodir, a dor de cabeça, mano. Aí eu comecei a perceber que ela tava chorando, mas era um choro de alegria. Cara, vocês não têm ideia do que é o alívio que a pessoa sente quando ela percebe que não é um problema do lado de lá da língua, que é só uma coisa feliz que ela não aguentou esperar a gente acordar pra contar. Ó que bonitinha. Aí você até agradece, ai que bom que ela ligou. Graças a Deus. Mas enfim, ela queria me contar que ela tinha sido aprovada pra cantar na abertura de uma minissérie da Rede Globo. Só que não era uma abertura qualquer, era uma abertura de uma minissérie que tinha tudo a ver com tudo que ela sempre defendeu a vida inteira, que eram os direitos das mulheres e as coisas relacionadas ao tema. Então pra ela seria mais uma voz falando e ajudando a conscientizar as mulheres sobre os problemas que acontecem com a gente. E o nome dessa minissérie é Assédio. Quando estreou, eu contei essa história toda pra Sandra. Eu falei, Sandra, você não sabe como foi quando eu descobri. E a Sandra falou, a gente precisa fazer um programa disso. Óbvio, óbvio. Assédio é tudo aquilo que pode provocar desconforto na pessoa assediada de maneira persistente e que ela não esteja de acordo com isso. Ou seja, desconforto de forma persistente sem autorização. Isso é assédio, tá no Google aqui, ninguém pode negar. O assédio ele pode ser virtual, psicológico, moral e por aí vai. Por exemplo, se você encontrou o cara e vocês estão no começo de um lance e aí o cara te manda nudes e você fala pra ele, não tô afim disso, não quero, tá, obrigado. E ele continua te mandando persistentemente e você continua falando que não quer, isso é assédio. Hoje em dia essa coisa do assédio virtual, ele tá muito forte, né? Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, aquele grupo misto que tem os amigos, as amigas e tal, e os caras começam a mandar nudes. E a mulherada começa a reclamar, até e os caras continuam. Vídeo de sexo, vídeo de... E a mulherada fala, pô... expondo a mulher, e a gente fala, né? Poxa, respeita. Isso é assédio, isso é um tipo de assédio. Ou então aquele cara que filma uma transa de vocês e bota na internet. Isso é um puta assédio. São várias nuances desse mundo virtual, né? Que tem muita coisa, YouTube, WhatsApp, enfim, que é muito novo. Então as pessoas não sabem como identificar essa coisa de até que ponto, qual é a linha que eu posso aceitar isso. Então é fácil, gente, ó. Desconforto persistente sem autorizado. Sem autorizado, enfim, não autorizado. Quase ficou um jogral, quase Exato. Se você rolar que tá sentindo esse sentimento aí que tá rolando isso, é assédio. E assédio moral também é uma coisa super importante da gente falar. Por exemplo, eu fui assediada moralmente por um chefe por muitos anos. Só que eu não sabia, Sandrinha. Na época a gente não tem o entendimento, mas assim, eu chegava em casa todo dia com dor de cabeça, eu chegava lá, o cara começava a falar que eu não tinha capacidade, que eu não era competente, que eu não tinha criatividade, que eu não sei... Você vai perdendo a motivação, e todo dia você chega a ser tentava fazer tudo, tava bom. Perfeito. Tanto que os outros chefes olhavam e falavam, puxa, ela é uma boa profissional, só que você acaba começando a se boicotar, porque você não quer mais passar por aquilo. Isso é um assédio moral. Um dia, eu tava trabalhando numa casa de show em Paris e uma das cenas da coreografia era num pódio que tinha no meio da plateia. Eu tava lá em cima do pódio, dançando e tal, e aí veio um cara e começou a me filmar. De cima pra baixo, no meio das minhas pernas, me filmando persistentemente. E eu, no meio da coreografia, ainda falava assim, não, para. E ele continuava, Mari, assim, ainda virava assim. E eu falava, não, e eu fui,
subindo uma raiva e um incômodo com aquilo, e aí no terceiro não, eu chutei assim a câmera. A câmera fez pim, 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 pim. O cara ficou puto, e eu fico morrendo de medo. Porque eu falei, bom, fudeu, vou perder meu emprego, né? Tipo, caguei, mas enfim. Depois acabou a cena, tal, acabou essa cena, a gente voltou pro camarim, eu cheguei no camarim falando pro meu coreógrafo, aconteceu isso, o cara veio logo atrás, assim, a sua dançarina, ela quebrou a minha câmera, tudo, e eu assim, tipo, esperando, né, a reação. Meu coreógrafo chique demais virou pra ele e falou assim, ela assinou alguma coisa? Tem algum contrato que ela deu a permissão de imagem dela? Não, então, meu amor, sinto muito pela sua câmera. Isso, eu fico imaginando você enquanto dançarino, o tanto de assédio verbal que você deve ter sido, daquela gostosa, aquela coisa, né? Muito, muito. Isso não é nem um pouco, não é nenhum elogio. No Brasil, a pesquisa do Datafolha diz que 42% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso. Só que essa mesma pesquisa diz que essa informação não é verídica, porque muitas mulheres não denunciam. Elas se sentem com vergonha, elas sentem culpa, elas têm medo de enfrentar um tribunal e esse tribunal não dá em nada. Elas sentem medo de perder o trabalho, então simplesmente essas mulheres se calam. E é aí que a coisa pega. A gente precisa falar, a gente precisa parar de maquiar esses números, porque com certeza os números no Brasil são muito maiores do que isso. Inclusive no Brasil tem uma lei que defende as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que foi criada justamente por isso. A doutora Juliana vai contar um pouco mais pra gente. A prática de assédio tão enraizada na nossa cultura que poucas mulheres identificam que estão sendo lesadas nos seus direitos. A evolução da defesa dos direitos femininos, com a Lei Maria da Penha, trouxe em um dos seus artigos a violência psicológica. No entanto, o crime de assédio ainda não estava tipificado no nosso país. Em setembro do ano passado, houve uma promulgação de uma lei que alterou alguns artigos do nosso Código Penal, que ainda é de 1940. Com a modificação desses artigos, houve a punição, por exemplo, para os crimes de divulgação de cenas íntimas ou de estupro, que por mais agressivos e graves, ainda não eram punidos. Também um outro marco importante dessa lei foi com relação a transformar em ação penal incondicionada os crimes de estupro, em que aumentaram inclusive a pena, e os crimes de atos sexuais contra vulneráveis, ou seja, independente da vontade da vítima, o criminoso vai ser processado e vai ser julgado. Enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo, a gente viu um link do Jornal Nacional falando que nos últimos meses esse número aumentou em pelo menos 30%. E no mundo, esses números também são assustadores. Tem uma pesquisa feita em 56 países que fala que 1 a cada 14 mulheres já foram abusadas sexualmente pelo menos uma vez na vida. E esse número pode ser muito maior, porque se no Brasil as mulheres têm medo de denunciar, provavelmente nos outros países também, né? Na Austrália o número é ainda maior, é 53% das mulheres. E assim, é maior do que o número do Brasil, mas eu acho que é porque as mulheres aqui elas devem denunciar mais. Mas não sei, isso é o que eu acho. Faz sentido. Eu fico aqui pensando, Sandrinha, como é que a gente faz pra mudar isso tudo, né? Eu acho que tem grandes movimentos de conscientização que já estão começando a rolar e por aí. No Brasil, por exemplo, teve nos 2 últimos carnavais, se não me engano, a hashtag não é não. O pessoal se tatuou, foi um movimento bonito no carnaval que aconteceu. Muita mulher aderindo, muita mulher. Até alguns homens também aderiram. Se conscientizando, que é muito legal. Essa campanha trouxe conscientização dessa necessidade de mudarmos esse hábito, para que a mulher deixe de ser assediada, deixe de ser agredida nos seus direitos femininos e que a própria mulher entenda que é uma situação que ela não precisa passar. É importante esclarecer que o assédio não acontece só em festas, né? O assédio pode acontecer dentro de um ponto de ônibus, na rua, no próprio trabalho, em situações que a mulher sofre pelo fato de ser mulher, né? Sofre uma condição de vulnerabilidade frente à investida masculina. Muito legal. Tem também o movimento do hashtag Respeita as Mina. E no mundo também isso está acontecendo de uma forma muito abrangente. Que tem o Time's Up, tem o Me Too, He for She, que é muito bacana, é os homens defendendo as mulheres, né? Hashtag He for She. E a gente vai deixar todos esses links, todas essas hashtags aqui pra vocês embaixo, junto com um link de denúncia, onde você pode denunciar se você está sendo assediado
na Austrália, no Brasil. O link da doutora Juliana, para que se você tem dúvida sobre isso, ela também pode ajudar a esclarecer. E aproveita quando vocês estiverem lá olhando os links, olhando os links de reportagem, dá um cliquezinho no sino, viu? Dá um clique no sino, like o nosso canal e compartilha para a gente poder atingir muitas mulheres com esse vídeo. Inclusive, educação é um ponto que eu insisto com os meus filhos. Eu gostaria muito que eles fossem homens do futuro, que respeitem as mulheres, não só as mulheres, que respeitem o ser humano. Porque a gente não sabe como fazer. Não sabe. Porque é um exemplo que a gente não teve quando a gente era criança. Eu fui meio que educada pela minha própria filha, né? Ela que fica me dando aula de assédio. Mas isso é muito legal, quando a Ela gente me ouve a conscientiza. Luísa falar sobre isso, tem tanta ficha que cai. Eu muitas vezes não sabia que estava sendo assediada, ela que me falava na rua, você quer assédio, mas você não pode aceitar. Eu tenho que ouvir a Luísa pra falar pros meninos, quando ele Vou botar a Luísa pra falar com os meninos. pensar em falar alguma coisa que seja... Eu falo, que isso? O grande problema do assédio, principalmente esse verbal, é que ele é o pequeno passo para você chegar em lugares muito piores. Porque isso significa que esses homens, né, que não são só homens de obra, são executivos, são frentistas, são, enfim, inúmeras pessoas que acham que ele tem o direito de expressar um desejo sobre qualquer coisa que ele queira. E principalmente mulheres, né? Eles não fazem isso contra os homens. Então, quando isso acontece, é um pequeno passo para chegar num estupro possível. Porque o estupro é você forçar o seu desejo acima do desejo da outra pessoa que tá ali. Então, se você não disse nada, se você não disse quero ser elogiada, se você só tá passando na rua, se você tá indo pro trabalho e você não se arrumou pra ninguém, assim, você só se arrumou porque as pessoas exigem que você se arrume pra trabalhar, e aí você tem que ficar ouvindo o caminho todo, é gostosa, não sei o quê. Pô, já pensou se você fica parada ali com todos aqueles caras te olhando depois de terem te chamado de gostosa? Não dá medo? Então, se fosse realmente elogio, não daria medo, né? Então, eu acho que é isso. Não deixem que ninguém force o desejo dele sobre o seu, principalmente quando é em relação ao seu corpo, a sua aparência e a sua cabeça. É muito fácil diferenciar um assédio de um flerte. É muito fácil. Se você se sente confortável com aquilo, é um flerte. Se você não se sente confortável com aquilo, é um assédio. Então fiquem atentos e não achem que é mimimi. Não achem que é mimimi porque pode ser o pior pesadelo para vocês. Para as próprias pessoas que falam mimimi, que tem que aguentar algum tipo de assédio todo dia e acha que todo mundo tem que aguentar esse tipo de assédio. Se você está passando por algum tipo de assédio e você acha que você tem que aguentar, você não tem que aguentar. Você tem que denunciar, você tem que sair dessa situação e ser inteligente e dar o seu jeito e lembrar que você não está sozinho, né? E lembrar que você pode pedir ajuda de todas as mulheres do universo que elas vão te ajudar. É isso aí. Beijo pra vocês. Posso? Vai, twist.